nesse caso, né, foi muito importante essa evolução dos mapas, visto que ele é uma ferramenta importantíssima não só para a geografia, mas também para várias outras disciplinas, vários outros ramos econômicos, né? Portanto que nós temos aí mapas rodoviários, mapas relacionados à agricultura, mapas de relevo, então uma infinidade de tipos de mapas que são elaborados e, né, vão facilitar o nossa localização, movimentação, desenvolvimento de forma geral, né? Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho dessa evolução tecnológica, né? Mais do que uma ferramenta de orientação e localização, os mapas se transformaram num recurso importante para a expansão das civilizações e o seu desenvolvimento foi colocado a serviço do poder. Eles foram fundamentais para a definição de estratégias militares e para a conquista de outros povos. Na época das grandes navegações, por exemplo, né, dos descobrimentos marítimos, entre o século XV e XVI, por exemplo, os cartógrafos estavam presentes em cada expedição realizada. Principalmente para quê? Para fazer os levantamentos. Nessa época, os mapas eles tinham, né, um objetivo aí de traçar, né, de desenhar, mapear os novos territórios conquistados, e com o tempo eles foram sendo alterados, né, passando por aperfeiçoamento. Nos períodos de guerras, né, das grandes guerras aí também, sempre você tinha o quê? Cartógrafos para fazer o mapeamento do terreno, né, do adversário, né, do inimigo no conflito, para poder ter um maior conhecimento. Aquele que tivesse um melhor conhecimento das condições territoriais, ele poderia o quê? Ter sobressair, né, e ter ganhos, né, militares em cima do adversário. Então, essa elaboração de mapas, né, ela vai estar presente em vários contextos aí. E um deles, né, é esse que eu acabei de falar. Ok? Então, primeiramente, né, para a gente começar o nosso assunto de mapas, nós temos que falar um pouquinho, né, mais sobre essa questão de como os mapas são elaborados, o que é necessário para se elaborar um mapa. E para isso, nós sempre falamos do quê? De elementos básicos de um mapa. O que são esses elementos básicos de um mapa? São determinados elementos em que todos os mapas elaborados, né, ou praticamente todos os mapas, eles têm que possuir. São elementos que são fundamentais para a leitura e interpretação dos mapas. Então aqui, né, eu dei um exemplo, né, que é um mapa de urbanização. Ele é um mapa de 2010, aí, urbanização brasileira. E aí a gente vai observar, né, já tem até algumas setinhas indicando aí os mais variados elementos, mas a gente vai observar alguns desses elementos. O primeiro, né, título. Então, o título que vai definir o que aquele mapa está tratando. Por exemplo, se eu entregar esse mapa, né, para vocês fizerem uma análise dele, se eu não tivesse esse campo título, eu tenho certeza que vocês teriam dificuldade de interpretar o que se trata o mapa. Então, a partir do título, você já consegue fazer a leitura mais precisa desse meu mapa. Então, um elemento importantíssimo, então, é o título. Outro elemento básico de um mapa, coordenadas geográficas, né? O sistema de coordenadas aí, que nós já estudamos, né? Quando as aulas estavam nas aulas presenciais ainda, e verificamos o que são as coordenadas. São aquelas linhas de latitude e longitude, né? Os meridianos e os paralelos, e o cruzamento desses meridianos com os paralelos, nós vamos ter o quê? As nossas coordenadas geográficas. E ela é importantíssima para poder localizar qualquer tipo de ponto na superfície terrestre. Então, importante também falar sobre isso, né? Sobre o sistema de coordenadas geográficas. Beleza? Outro elemento básico de um mapa, legenda. O mapa ele tem muitas informações, às vezes, né? Cada mapa vai ter um grau de informações. E para que a gente faça a leitura precisa desse mapa, é necessário sempre o quê? A legenda.
né, ela vai ter o que? As informações alfanuméricas, né, sobre os diferentes elementos tratados no mapa. Então a gente vai perceber que, por exemplo, né, em relação a essas cores, está falando sobre população urbana, né, e em relação à população total. Nas áreas onde eu tenho uma coloração mais próximo, né, um laranja mais escuro, isso representa o quê? Maior concentração populacional. Nas áreas que eu tenho, né, mais próximo do amarelinho, clarinho aí, menor concentração populacional. Da mesma forma, do outro lado aí a gente está verificando o quê? São círculos, né, do menor para o maior, que ele indica a população, né, nas maiores cidades em habitantes aí, né? Então a gente vai observar aí nessas diferenças, né? Os círculos maiores estão indicando a população das maiores cidades, ok? Então um outro elemento importantíssimo, a legenda. Vamos falar de outro agora, orientação. Orientação também é um assunto que nós já abordamos anteriormente, né, nas nossas aulas presenciais, e ela também é muito importante nos mapas. Ela pode vir de duas formas. A gente está vendo aí nesse mapa, né, orientação, a setinha, né, indicando com um N em cima, né, que indica o norte, mas pode vir também aquela rosa dos ventos, né, que é um outro elemento de orientação. Então, a partir disso, nós sabemos que a porção superior do mapa é o norte, a de baixo é o sul, e assim por diante. Né? Através de um ponto cardeal, nós podemos localizar todos os demais pontos cardeais, colaterais e subcolaterais no mapa. Então, a orientação, né, um elemento básico do mapa importantíssimo, ok? Agora nós vamos falar da escala. Né? A escala também é um outro elemento básico do mapa e ela também auxilia, né, e muito para entender exatamente as distâncias. Inclusive a escala é a nossa próxima matéria, né, é o que a gente vai estar vendo, e ela é o que? Todos os mapas sofreram uma redução, né? Eles são uma redução de uma realidade. Então, para que ocorra essa redução dessa realidade, ela foi dividida várias vezes para ser encaixado dentro do papel, né? Para esse mapa ficar do tamanho de uma folha de papel, né? E nesse caso, essa escala ela vai traduzir a quantidade de vezes que essa realidade foi reduzida para poder ser inserida no mapa. A escala, né, a gente vai explicar mais na próxima matéria, mas ela possui o quê? Duas questões. Ela tem a escala gráfica e a escala numérica, principalmente. A escala gráfica ela é uma barra graduada, que indica que cada centímetro equivale a uma quantidade X de quilômetros. E a escala numérica, ela também vem naquela questão, em 1 centímetro equivale a uma quantidade X, porém de centímetros também. Então, a escala numérica ela vai vir em uma ordem de centímetros, né, para centímetros, né, centímetros no mapa para centímetros na realidade, e a escala gráfica ela vem em centímetros, mas já em quilômetros, né, ou pode vir também em metros, né, isso depende aí do tamanho do que se está representando, ok? Então, mais um dos elementos básicos de um mapa. Para a gente finalizar aqui, eu vou falar também de um outro, né, que é a fonte. Fonte é quem produziu, quem elaborou o mapa. Então, uma coisa importantíssima, né, é esse mapa também apresentar a fonte, porque a gente vai conseguir, né, identificar quem elaborou, quem produziu, e até mesmo, né, saber se é um mapa confiável ou não. Nesse caso, né, eu estou citando um mapa do IBGE, né, estou utilizando aí um mapa que é confiável, né, é um órgão público que elabora mapas aí, né, baseados em determinados fatores, pesquisas e tudo mais, ok? Então, falamos, né, dos nossos elementos básicos de um mapa. Agora vamos mais à frente. Vamos falar um pouquinho agora de tipos, né, de produtos cartográficos. Existem basicamente dois tipos, né, de mapas. Eles podem ser mapas topográficos ou mapas temáticos. O que seria um mapa topográfico, né?
inclusive até coloquei aqui para vocês um exemplo de carta topográfica. O que é essa carta topográfica? Nós temos aqui o município de Teixeiras, né? Fica aqui próximo a Viçosa, né? E ele é um mapa, pode ver, bem elaborado, né? Inclusive aqui pelo tamanho, né? Ficou bem reduzido em termos de proporcionalidade, justamente porque é difícil, né? Tá produzindo essas cartas porque elas são muito detalhadas. A diferença principalmente está relacionada a isso. Ela é bem mais próxima, né? Os conteúdos presentes nela são bem mais próximos da realidade. Ela vai ter as curvas de nível, ela vai ter os cursos d'água. Então, quando eu verifico esses cursos d'água na carta topográfica, né? Pode ser riachos, né? Córregos aí, eles vão ter o quê? A mesma localização, eles são muito precisos, né? Diferentemente de um mapa onde não existe essa grande preocupação que o curso tem que passar exatamente naqueles locais, né? Que as altitudes e tudo mais. Então, a diferença básica é essa aí, né? As cartas topográficas geralmente elas vão ter, né, uma proximidade maior com a realidade, ok? O outro tipo é os mapas temáticos. Aí, diferentemente, né, eles vai estar abordando aí, né, um mapa temático, ele pode vir colocando assuntos relacionados à indústria, mapas históricos, comércio, uma série de elementos, né, dentro desses meus mapas. Então, o que acontece, né, nesse caso? O mapa temático ele vai ser utilizado também para traduzir uma relação, porém não é exatamente, né, uma coisa exata ali, né? Não tem esse grau de detalhamento tão grande quanto num mapa que a gente viu, né, uma carta topográfica como a anterior. Então, por exemplo, esse mapa aqui é um mapa de densidade demográfica. A gente vai observar o quê? Que as cores mais escuras é onde eu tenho uma maior concentração de habitantes por área. As áreas mais claras é onde eu tenho o quê? Uma menor concentração de habitantes por área. Então, dessa forma, a gente consegue também entender, né, um pouquinho como funcionam esses mapas, né? Pode ser um mapa de vegetação, um mapa de biodiversidade, um mapa de desmatamento, né? Então, por exemplo, esse pontinho claro, não quer dizer que em toda essa área exatamente, né, eu vou ter essa densidade demográfica. Em alguns pontos eu posso ter até densidades demográficas maiores, porém ele vai generalizar e vai levar em consideração a maior parte aqui, né, para a gente ter um maior entendimento, ok? Então, nós conseguimos entender mais, né, através da análise desses mapas, né, de como funciona. Essa semana, né, eu enviei um material para vocês, espero que vocês olhem esse material aí, né, com bastante atenção, e alguns exercícios, né, e façam a leitura, né, das páginas que eu coloquei também, que são importantíssimas para vocês entenderem melhor, né, o conteúdo tratado dessa semana. Até mais, né, precisando, eu estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.